Então vamos lá, respeitando o horário, né, pessoal? Primeiramente, bem-vindo a todos, muito boa noite. É um prazer receber um público assim tão numeroso, acho que a maior turma de treinamento do PMOC que a gente já teve. Parece que o assunto está bastante interessante, né? E a gente enxerga isso como uma grande oportunidade mesmo, sobre os aspectos de saúde e bem-estar da população relacionados com o ar-condicionado. A formação dessa nova lei que nós vamos ver na sua profundidade, eu acredito que é um marco histórico que veio realmente buscar a preservação da saúde das pessoas. Por isso que eu considero a lei também tão importante. Eu queria inicialmente me apresentar a vocês. Meu nome é Arnaldo Lopes Parra, eu sou engenheiro mecânico, sou engenheiro de refrigeração e ar-condicionado, sou engenheiro de segurança do trabalho, sou bacharel em administração de empresas. Eu estou no mercado já faz 32 anos, comecei como estagiário na Sabroy, hoje é Johnson Controls, Hitachi, juntou tudo lá. Eu tive uma passagem pela Trane, onde eu trabalhei como gerente da área de garantia, partes, peças. Passei lá 12 anos, retornei recentemente, faz um ano. Hoje eu sou diretor da área de Retail Channel. Aqui na Brava eu fui vice-presidente de operações e finanças durante uns 15 anos. Hoje eu sou vice-presidente aqui de marketing e comunicação. Eu deixo aqui para vocês o meu e-mail, está na apostila, meu e-mail particular, e o meu celular também com WhatsApp particular. Por quê? Porque vocês vão ver, gente, é bacana, parabéns para todos vocês que se dispuseram a vir fazer esse curso. Mas é uma atividade que eu, que apresento as aulas, eu acho extremamente chato e realmente eu acho complicado. Isso eu que estou dando as aulas. Então, eu sei que as dúvidas, muitas vezes, de vocês, elas não vão surgir hoje. A gente vai falar, vocês vão ver, eu sou uma matraca, eu vou falar pra caramba aqui. São 2 noites que nós vamos passar aqui falando sobre lei, sobre normas, sobre energia, sobre manutenção, sobre serviços e tudo mais. A dúvida, geralmente, ela surge depois. Então, eu me disponho a atender vocês todos. Tem aqui o meu e-mail. No telefone, você me ligar e falar assim, pô, vou rever aquela aula toda lá com o Parra, não dá para atender, porque a Trane não é fraca. Os caras esgotam, sugam o nosso sangue lá, de verdade. É reunião dia e noite. Mas o e-mail, eu garanto para vocês que eu respondo absolutamente todos. Às vezes não dá para responder no dia, uns 2, 3 dias, mas eu respondo. Também é muito importante esse meu e-mail aqui, principalmente o pessoal de casa também que está me ouvindo, que o curso é sobre PMOC. E a nossa intenção aqui é difundir os conhecimentos teóricos, mas os práticos também de PMOC. PMOC é basicamente uma atividade muito burocrática. Eu desenvolvi um programinha em Excel muito básico, mas também é muito facinho de utilizar, que eu vou disponibilizar para todos vocês. Então, por favor, vocês me mandem um e-mail, que eu mando o programinha em Excel, um arquivo pequeno, mas ele tem todas as tabelas, todas as folhas de ordem de serviço, toda a formatação que nós vamos ver aqui e que atende na integralidade à lei. Esse PMOC eu desenvolvi na minha vida profissional, há já vários anos. Eu fui responsável técnico de muitas empresas, muitos clientes, e esse PMOC ele já foi muito testado pela Anvisa, que já me inspecionaram demais. Então também eu vou ceder para vocês não vão pagar nada a mais, isso daí é uma cortesia da minha parte, que eu faço questão de fazer como difusão do conhecimento. Muito bem, muito bem. Qual que é o nosso propósito aqui, né? Eu acabei de falar, nosso propósito é adquirir conhecimentos práticos e teóricos. Práticos, porque é isso, né? Eu vou distribuir para vocês o programa, vocês vão aprender a mexer. É muito simples, é uma tabela de Excel que já dá formatação de rotinas.
teóricos, que é a parte muito mais complicada, principalmente pelo aspecto de como você se relaciona com o tomador de serviços. Aliás, eu queria fazer uma estatística aqui. Alguém aqui, quem fornece serviços de manutenção aqui? Levanta a mão, por gentileza. E quem é tomador do serviço de manutenção? Tem alguém que contrata serviços de manutenção? Uma? Só? Dois? Onde você trabalha? Na nick.br. Do meu amigo lá, Eurípides. O Eurípides, ele inventou a seguinte frase: que tal isso, a Parra, com um plus a mais? Eu falei assim, boa, Eurípides. Plus a mais. Você? Na Bosch, de Minas? Campinas, conheço a Bosch lá. Tem muita máquina treine lá. Eu já tomei chuva em cima daquele telhado. A gente estava inspecionando as máquinas, começou a chover. A saída do telhado era assim, gente, uns 300 metros. Mas veio uma chuva de repente. A gente saiu molhado assim, parecia uma gota d'água. Mais alguém trabalha como tomador de serviços? Interessante, legal que vocês que são tomadores, porque eu acho importantíssimo como saber avaliar uma empresa prestadora de serviço. É muito, muito importante para não comprar gato por lebre. Então, o propósito é justamente nós fazermos a difusão desses conhecimentos, de maneira que as nossas empresas possam trabalhar dentro das normas legais, não ficarem expostas ao rigor da lei, porque a lei está vindo para cima de todos nós do nosso setor. Trabalhar de maneira que as nossas empresas operem com mais segurança e dentro da sua lucratividade, porque vocês viram, esse curso não é de graça. As pessoas têm que entender que o conhecimento, ele tem um valor. É que nem muitas vezes me chamavam para dar orçamento lá, quando eu trabalhava com serviços, né? O pessoal, não, vem aqui e tal, você precisa ver aqui a instalação, é coisa simples. O que é? O cara queria colocar um sistema de água gelada numa fábrica. Não, mas você me dá a cotação. Não, amigo. Você precisa de um projeto, você precisa ter uma especificação. Aí, não, mas você me dá um orçamento aí. Para eu te dar um orçamento, isso requer tempo, e tempo significa dinheiro. Então eu vou te mandar uma proposta para te fazer um orçamento prévio. Isso daqui, não, você vai gastar uma semana para fazer aquele orçamento do cara. E as pessoas têm que entender que a nossa atividade é uma das mais técnicas que eu conheço. Envolve muito, muito conhecimento, muito detalhe. E você manda errado aquele negócio, a máquina não funciona mesmo. Então é um problema, não é? Esses conhecimentos têm que ser passados de uma maneira adequada para os tomadores de serviço. Eles têm que enxergar valor nisso daí. Eu queria começar dividindo com vocês o seguinte pensamento, não é? Sempre haverá mais ignorantes do que sabedores. Pelo simples fato que todos nascemos ignorantes. Não ignorantes no sentido pejorativo da palavra, mas sim no sentido de ignorar, de desconhecedores, de não sabermos. Ou seja, é duro, você nasce, você não sabe muitas vezes nem que se você ficar parado no meio da rua, não é? Vem um carro e te atropela. Nós vamos adquirindo esses conhecimentos ao longo da vida. A ignorância, entretanto, é gratuita. Ninguém paga nada para ser ignorante. Agora, meu amigo, o conhecimento, a ciência é dispendiosa. É dispendiosa e ela tem o seu valor. Nós temos que aprender a valorizar o conhecimento que está à nossa disposição. Muito bem, manutenção, né, pessoal? Que beleza. O que é manutenção? A gente divide mais ou menos, a indústria trabalha desse jeito, né? O que é manutenção preventiva, corretiva, preditiva? Quando eu trabalhava lá na Sabroy, eu inventei um negócio chamado manutenção produtiva. Nem sei se esse termo pegou, mas era o quê? Era a manutenção que o próprio operador de máquina ia fazendo durante a produção. Exemplo, colocar óleo no lubrificador de ferramenta pneumática lá. O cara já ficava com o potinho de óleo, conforme é consumido. O cara põe, você vai esperar vir um mecânico de manutenção para abastecer de óleo?
o teu reservatório, isso daí te dá uma perda de produtividade. A gente inventou essa parte do procedimento, mas era uma manutenção. Agora, manutenção preventiva, especificamente, a gente divide assim, né? Ó, manutenção preventiva para os sistemas de climatização, ela envolve todos os procedimentos que são previamente agendados, são previsíveis, por isso que é preventiva, para trabalhar de maneira com que o equipamento em si trabalhe dentro dos seus parâmetros para o qual ele foi concebido, não é? Que ele trabalhe dentro da sua máxima performance, com um mínimo de gasto de energia, evitar paradas não agendadas, paradas não programadas ou quebras, né? Isso para minimizar também a questão de custos, né? A manutenção preventiva ela é especialmente importante se você quer que aquele equipamento deixe de parar nas horas inconvenientes. Você imagina uma planta de produção, né, de remédios que não tem manutenção adequada no sistema de climatização, aí quebra uma correia. E o cara está lá fabricando injetáveis. Quantos milhões o cara não deixa de faturar por uma parada não prevista, não é? Então a manutenção, no final das contas, o tomador de serviços geralmente enxerga a manutenção, infelizmente, sempre como um custo. Mas, na verdade, a manutenção preventiva, ela via de regra, ela funciona como um fator de economia que eu vou demonstrar para vocês. E a preventiva, ela garante que a substituição das peças, ela seja feita em tempos adequados, os ajustes necessários também, dentro de prazos estabelecidos, de acordo com as normas técnicas ou mesmo orientações do fabricante, se não existirem as normas técnicas. Essa é basicamente a melhor definição que a gente tem assim para manutenção preventiva. Tem outros, né? Cada um dá a sua definição. Essa daí é uma básica. A manutenção corretiva, por outro lado, ela aborda basicamente os procedimentos não agendados e que são feitos sob demanda. Ah, Parra, troca de correia, preventiva ou corretiva? Depende. Se ela é feita durante uma intervenção programada de maneira a evitar uma quebra, evitar uma parada não programada, ela é uma manutenção preventiva. Ela se torna corretiva se ela arrebentou ou se a máquina parou de funcionar por excesso de escorregamento, por exemplo. Aí você tem que correr e lá trocar, não agendado. Aí é uma manutenção corretiva. E ela destinada a recolocar os equipamentos em seu perfeito estado de uso, né? Recolocação do equipamento em ordem de marcha, que a gente chama. Essa é a manutenção corretiva. Temos também a manutenção preditiva, que ela está mais relacionada, é muito parecida com a manutenção preventiva, mas ela está mais relacionada com a coleta de dados e com a interpretação desses dados de maneira a melhorar a manutenção preventiva. Então, por exemplo, você coletar dados tais como pressão, temperatura, vibrações, correntes, mapa mapa termográfico de algum equipamento, isso daí também alguns equipamentos a gente até sugere, análise de óleo, você recolher óleo e fazer uma análise metalográfica do óleo, é uma manutenção preditiva, ela vai aprimorar os serviços de manutenção preventiva e até proteger o seu equipamento. Essas informações todas combinadas com a manutenção preventiva é que vão, de fato, aumentar, né, aprimorar a vida útil do equipamento, evitando ao máximo, de fato, a quebra ou paradas não programadas, né? Agora, via de regra, gente, a gente sabe que manutenção mesmo é isso aqui, né? Ó. Ah, que beleza. Um dia eu vou me dar bem com esse mouse. É aquilo que todo mundo acha que não precisa, sim ou não? Essa é a realidade. Bem-vindo. Quem trabalha aqui com vendas de serviços? Vocês são os sofredores. É ou não é? Qual que é a primeira coisa que o diretor financeiro fala para você quando você vai com um contratinho de manutenção? Qual é a primeira coisa que o cara fala? Por quê? E o cara vem com um papinho. Não, tá na garantia. É ou não é? O cara compra a máquina, você faz o startup. Aí, se você for um cara bom de serviço, você já vai lá,
com um contratinho. Não, só que contrato de serviço para a máquina funcionar bem. Aí o cara fala, não, a máquina está em garantia. Não precisa de manutenção. É ou não é? Eu cansei de ouvir gente que me ligava lá na Treine e o cara falava assim, minha máquina quer porque a máquina quebrou. Ah, mesmo? Quebrou? Puxa vida, que azar o seu, hein? Aí o cara disse, mas a máquina está na garantia. Ah, está na garantia? É. E qual é a empresa autorizada a Treine que lhe presta o serviço de manutenção preventiva periódica? O cara, o quê? Fala assim, amigão, você não tem manutenção, não tem garantia. Não, mas o certificado diz que tem garantia. Sim, mas você leu só o que te interessa no certificado. Você leu o certificado inteiro? Leia. Lá está dizendo que você tem a garantia estipulada se você tiver serviços de manutenção. Gente, máquina de ar-condicionado, ela trabalha sem manutenção? A gente sabe que não. Ou vai trabalhar precariamente. Vai trabalhar com excesso de consumo de energia, com baixa qualidade do ar. A máquina vai quebrar, vai diminuir vida útil. Quer dizer, ela trabalha, né? O carro também. Sem lavar, funciona. Sem calibrar pneu, vai até comer a roda. Vai rodar? Vai rodar. Só que quanto que vai durar esse carro? Qual é o conforto que vai te trazer? Quanto você vai gastar numa manutenção corretiva? Então essa percepção, nós precisamos aprender a demonstrar para a pessoa que acha que manutenção é desnecessária. Por quê? Só que todo mundo acha que não precisa, de maneira geral, até quebrar. Aí é aquela correria. Ou pior, até alguém morrer. Pô, Parra, ninguém morre com um mini split quebrado. Você acha que não? E com um mini split sujo no centro cirúrgico? Aí eu fui fazer a operação da vesícula, né? Cheguei lá e a enfermeira, aquela assim, né? Não vai doer nada, né? Deita aí. Eu falei, calma, por favor, né? Não, tal. E já veio, aí começou a me dar anestesia para levar para o centro cirúrgico. E eu ia, na hora que eu fui falar assim, eu vi um mini split cassete de centro cirúrgico. Falei, pronto, se eu não morrer da cirurgia, eu vou morrer com essa porcaria aqui em cima de mim, cara. Você não sabe que manutenção que tem no centro cirúrgico? Eu fui responsável técnico de vários hospitais. O pessoal não queria deixar eu fazer manutenção na rede de dutos do centro cirúrgico, imagina no split. Não pode parar o centro cirúrgico. É ou não é? Alguém trabalha com hospital aqui? Não é o que os caras falam? Não pode parar porque não sei o quê. Eu botava por escrito, fazia parar de um jeito ou de outro. Eu era o responsável. Ia morrer alguém lá, iam dizer que... Aí os caras... Aí acontece isso daqui. Aí você entra na pilha do cara que acha que não precisa, vai até alguém morrer. Aí todo mundo vai perguntar por que não tinha. Esse é o detalhe, essa é a maldade da vida. Você se submeter a uma decisão de um leigo, porque geralmente o diretor financeiro ou o cliente, via de regra, ele é leigo, por isso que ele nos contrata, sim ou não? Né? A Treine não vai contratar ninguém para fabricar ar-condicionado, a Treine fabrica. Não faz sentido. Então é justamente o leigo que contrata os nossos serviços. Então ele não pode, ele não está habilitado. Ele não está habilitado para tomar uma decisão para dizer que não precisa de manutenção. Vocês percebem a gravidade? Porque alguém pode morrer em decorrência. Nós vamos ver aí um famoso que morreu. E eu vou mostrar para vocês. Aí vocês podem ter certeza, se você estava lá fazendo o serviço de forma inadequada, ou não fez o serviço, de alguma maneira você ficou envolvido, você não se documentou adequadamente, o cara vai jogar para você. Ah, não, eu não sabia que não precisava de manutenção. É ou não é? Você não me alertou, você não insistiu, sim ou não? É bem por aí, pessoal. Então, nós vamos conversar muito isso para que não estoure na sua mão. Para que não estoure na sua mão. Nós temos que ter uma abordagem técnica e legal perante o setor tomador de serviços para que ele entenda a importância que é a manutenção do sistema de climatização para a saúde
saúde e bem-estar das pessoas. A lei não veio para proteger mecânico, engenheiro, técnico de ar-condicionado, não. A lei, o foco da lei, ela é para proteger a saúde das pessoas. O legislador não está nem aí para a gente, o legislador está pensando na saúde dos ocupantes dos ambientes de ar-condicionado, que tem ar-condicionado. Muito bem, eu queria chamar a atenção para vocês das grandes vantagens que nós temos com a boa manutenção entre os diversos agentes que estão envolvidos no processo, né? Eu queria discutir com vocês o que acontece com a boa manutenção nas relações entre o proprietário ou investidor do imóvel, o usuário do meio ambiente, do ambiente condicionado, o prestador de serviços ou mantenedor, né, e o governo. Então esses 4 agentes, como é que eles se relacionam com relação à boa manutenção? Veja só, é uma relação de ganha-ganha. Por quê? Primeiro, né, vai ganhar o proprietário ou investidor daquele imóvel, porque com a boa manutenção, a gente acabou de ver, né, para que serve a manutenção preventiva? Vai assegurar uma longevidade, a boa performance dos equipamentos, ele vai economizar energia elétrica, vou provar para vocês que vai se economizar energia elétrica e quanto que economiza, né? Vai economizar água se o sistema for com arrefecimento à água, protege o investimento porque você, aumentando a longevidade daqueles equipamentos, gastando menos energia, a máquina trabalha com menos ruído, menos desgastes desnecessários, protege o investimento, proporciona um ambiente agradável para os ocupantes dos ambientes climatizados. Então, o investidor, né, a empresa que compra um sistema de ar-condicionado para que os seus colaboradores estejam num ambiente mais confortável, está visando o quê? Está fazendo isso porque o cara é bonzinho? O parra é legal, vou botar ar-condicionado na sala dele. Vocês acham que é isso? Não. O investidor, ele entende assim, eu preciso deixar os meus funcionários confortáveis, com boa saúde, para que tenham máxima produtividade. Sim ou não? Nós temos que demonstrar isso para o setor tomador de serviços. Isto é um valor inestimável. O maior valor que existe dentro de um prédio não é energia elétrica. Energia elétrica é cara, sim, é cara. A água é caro, tudo é caro, né? Tudo é caro, na verdade. Mas o que se mais gasta num prédio comercial são com salários. As pessoas são, na verdade, o fim mais caro, seja ele uma indústria, seja ele um prédio de escritórios. Então, ao passo em que você faz um ambiente agradável, incrementando a produtividade, combatendo as faltas, combatendo o absenteísmo, é óbvio que o investidor ele vai lucrar com a boa manutenção, o equipamento estando bem adequado. Nós temos que mostrar isso para ele, porque na verdade ele não sabe disso. O tomador de serviço muitas vezes não sabe, principalmente se é uma área técnica. A área técnica, não, eu pus o ar-condicionado para as máquinas, que é o caso lá da NIC. Sim, mas os operadores também. Na verdade, se bobear o operador, um erro do operador paga 10 máquinas. Então, a satisfação no trabalho é preponderante e custa dinheiro. Ganha também o usuário, né? Puxa vida, estamos falando aqui o tempo todo. Lógico, porque além de aumentar a sua performance, preserva a sua saúde e bem-estar. Quem não gosta de ter uma melhor performance no trabalho, o chefe vai ficar contente, vão reparar em você, você vai trabalhar legalzão, num ambiente agradável, o ar isento de odores, temperatura amena, eleva o padrão de vida, eleva a satisfação no trabalho. Vocês imaginam um call center, né? 4.000 pessoas dentro de um prédio, com ar-condicionado quebrado, o nego lá suando a 32 graus. Calma, fica nervoso. Então, né, tem gente nervosa aí já. Você imagina uma situação aí, né, o cara fica lá com a cadeira, deu uma encostada no outro, fala, com esse calor você ainda fica batendo a cadeira em mim. Vocês entenderam? Tudo irrita. O desconforto faz com que a gente fique irritadiço. Então isso é importante.
A boa manutenção acaba, de verdade, por melhorar as condições de trabalho dos ocupantes dos ambientes condicionados. Ganha o prestador de serviço que tem seu mercado de trabalho valorizado e prestigiado. Sim, essa é a última consequência. Essa é a última consequência. Mas olha só, ganha o governo. Vocês acreditam ou não? Opa, tudo bem. Ganha o governo. Por quê? Porque com a boa manutenção, o que é uma boa manutenção? Ó, tem bastante lugar ali, amigão. Olha lá. A boa manutenção, a manutenção eficiente, ela vai fazer com que os equipamentos operem com menos energia. Vai consumir menos energia, menos água, vai ter menos reclamações trabalhistas, né? Um lá não vai ficar encostando no outro, já sai tapa, pescotapas, né? Agora, menos água e menos energia, é tudo que o governo quer, sim ou não? Quanto custa um investimento de uma nova usina elétrica? Os nossos reservatórios hídricos para geração de energia elétrica estão esgotados com queda d'água. Já era, não tem mais queda d'água viável, né? A última foi a usina de Belo Monte, que também já foi um baita de um reservatório gigantesco. O que acontece então com isso daí? Vai se partir para outro tipo de usina. Atômica, a gás, eólica, solar. Dessas daí, para sustentar um crescimento de 3, 4% por ano, que é o que a gente espera que o Brasil acelere para os próximos 10 ou 15 anos para recuperar tudo que se perdeu aí com essa corrupção maluca, não dá para você se confiar somente em usina eólica, somente em usina solar. Não tem massa, não tem capacidade. É inexorável, pessoal. Nós vamos partir para a usina atômica. Não tem como. Hoje, a usina hidrelétrica representa mais ou menos 75%, 76% do total de energia produzida no país. Usina eólica dá 1,5%, 2%. Usina atômica, 2%. O resto é usina a gás, que fica lá, geralmente, lá no Amazonas, tem a Manaus Energia, tem lá em Rondônia, tem a UTE, a Fluminense também, que geradoras de energia a gás, gás natural. Ou seja, é uma energia, mais cara. A vantagem da usina termoelétrica, que utiliza gás, é que a usina ela pode ser colocada em grandes centros urbanos. Não tem nada que arruma um terreno grande lá, você monta a usina ali tranquilo. Diferente de uma usina eólica, não funciona bem no meio da cidade, né? Onde é que você vai colocar aquele bagulho lá? E não dá para você fazer uma usina hidrelétrica no meio da cidade, até por razões óbvias, né? E também, como a Dilma falava, não dá para estocar vento. Você sabe que eu gosto de sofrer? Eu gosto de sofrer, né? De vez em quando eu ouço aqueles discursos da Dilma lá só para ficar com mais ódio no coração, né? Quando o Palmeiras perde, eu falo assim, agora eu vou se matar. Aí eu ouço os discursos da Dilma para ficar com bastante ódio mesmo. Mas o fato é esse, então, o governo, tudo que o governo quer é isso aí, é menos energia, menos água, então. Gente, São Paulo passou por uma crise hídrica aí há 2 anos atrás, que vocês lembram, né? Que foi, assim, uma coisa espetacular. O governo de São Paulo investiu bilhões para interligar aí os reservatórios do rio Atibainha, a Atibaia, a Alto Tietê, Guarapiranga. Eles fizeram uma obra de engenharia magnífica. Por quê? Por conta de água. Paraíba, nem sei quantos quilômetros é a interligação. Os caras botaram usina elevatória ainda. A água vai num sentido ou do outro. A obra foi realmente espetacular. Nós que vamos pagar, vocês não tenham dúvida, né? Nós vamos pagar. Ou seja, você falar para o governo que ele vai gastar menos energia, menos água, não é? E os impostos das notas fiscais? Ou seja, o governo ganha de todo lado. Essa que é a grande realidade. Que nem eu falo para as minhas filhas lá. O governo é o único que nunca perde. Nunca perde. Desgraçado falar que está sem dinheiro porque eles roubaram o dinheiro ou malversaram.
Porque o governo não tem como perder. A gente... Hã? Maior sócios. Você já começa devendo para o governo mais ou menos um 30% aí do teu faturamento, do que você acha que você vai vender, sim ou não. Tem coisa que você paga de todo jeito, vendendo ou não. INSS de funcionário é custo fixo. Não tem como você se livrar. O governo não perde, gente. Ele só vai ganhar mais. Por isso que a aprovação dessa lei foi muito engraçada, né? Porque dentre essas coisas, eu falei isso daqui para alguns políticos, o Arnaldo Faia de Sá, que ajudou muito a gente, sobre a aprovação da lei do PMOC, né, a lei do ar-condicionado. E eu sabia, né? Eu fiz um documento, 2 páginas assim, e falei assim, olha, quais são os benefícios da lei? Primeiro, a infração sanitária de quem não cumprir, e segundo, essa relação, quanto é mensurável. E olha, se eu for medir os menos atendimentos do SUS, ou seja, com a melhora da saúde ou a não piora da saúde das pessoas, quantos atendimentos você deixa de fazer por problemas respiratórios, com uma boa qualidade do ar, seja lá no inverno, seja lá no verão? Se você conseguir, eu tentei pegar dados, eles não são cruzados com pessoas que ficam em ar-condicionado e que não ficam em ar-condicionado. Então, o dado fica meio inconsistente. Mas o governo deve economizar bilhões se todas as edificações seguirem os trâmites do PMOC. Bilhões, porque vai ter muito menos infecções respiratórias, problemas de alta temperatura, baixa temperatura, você não precisa ficar exposto a 20 graus igual louco, não é verdade? Porque isso tudo tem, graças a Deus, tem lei, tem norma. Então, é uma relação de que todos ganham. Essa que é a mensagem que eu quero passar para vocês. Quando a gente está falando de manutenção, é um discurso muito importante para a gente mostrar para os nossos interlocutores que todos acabam ganhando. Sobre energia, produtos eficientes e modernos, eles tornam muito mais racional, não é? O uso da energia. Então, todos os esforços tecnológicos que a indústria tem desprendido nos últimos, sei lá, 30, 40, 50 anos, voltados especificamente para economizar energia, eles se justificam do ponto de vista econômico, grana, social, porque movimenta a indústria, e ambiental. É aquilo que eu falei, a gente, se conseguisse fazer o retrofit geral do Brasil, por máquinas mais eficientes, substituir todas as máquinas com mais de 20, 25 anos, por máquinas novas, mais eficientes, a gente economizaria o equivalente a uma usina de Itaipu, pessoal. São dados que eu tenho aí. São dados concretos. A gente faz a soma, quanto que é eficiente. Você trocando máquina com 30 anos de idade, dá mais ou menos 30% de economia de energia, ou mais. Ou mais. Você imagina isso daí no parque instalado do Brasil? Eu preciso atualizar, porque esse estudo eu fiz, acho que foi em 2012. Deve dar até mais do que uma usina de Itaipu, porque tem muito mais ar-condicionado instalado hoje, né? Então, olha só, nos Estados Unidos, os edifícios atuais, eles consomem cerca de 70% menos energia. Opa, chegando pessoas importantes. Tudo bem? Fica à vontade. Tem uns lugarzinhos lá, tem ali no canto também, fica à vontade. Olha só, então nos Estados Unidos, os edifícios atuais, eles consomem 70% menos energia do que prédios do mesmo porte, com o mesmo propósito, que foram projetados há mais de 20, 25 anos. Por quê? Consegue-se diminuir tanto, 70%? 70%? Pessoal, é só a gente lembrar da lâmpada LED, não é verdade? Lâmpada LED, os sistemas de climatização. O sistema de climatização, eles consomem cerca de 50% da energia de qualquer prédio comercial. Se for indústria, em algum caso, ele pode chegar até mais, se for indústria com processos de resfriamento. Então você chega à conclusão que mais ou menos 40, 50% da energia, sendo parte desses 70%, a evolução é em torno de 30% no mercado.
Na verdade, a gente tem chiller hoje, não é só a Trane, mas vários fabricantes aí, meus concorrentes todos também têm. Chiller que antes se fabricava com coeficiente de performance da ordem de 1,8 kW por TR. Hoje tem aí máquina com mancal magnético abaixo de 0,5 kW por TR. Muito mais do que 30% de economia, né? Mas via de regra, até o mini split, as máquinas VRF ou as máquinas novas unitárias, elas economizam em torno de 30% nos últimos 20 anos. Esses são dados realmente da indústria. Muito bem, muito bem, muito bem. Aqui veja só, nós vamos falar aqui sobre serviços, né? Sobre PMOC, sobre abordagem com o setor tomador de serviços. O bom profissional ele se distingue pela sua capacidade de diagnosticar com certa acuidade qual que é o defeito que se encontra naquele equipamento, né? Então, o bom diagnóstico ele só é obtido por meio de instrumentos adequados. Não adianta a gente achar que nós vamos continuar indo no cliente com uma chave de fenda, uma inglesa e um martelo para resolver qualquer coisa. O bom profissional, ele usa dos recursos tecnológicos que existem hoje. Esse aqui é um analisador de gases de última geração. Eu vendo lá na Trane, não queria dizer, mas agora já falei. Mas é uma realidade, nós temos que estar adequados. Nós temos que ter a capacidade de ter o melhor diagnóstico possível, primeiro, para passar a confiabilidade para o nosso cliente, para ele entender a vantagem que é te contratar. Porque você é o cara que... Você tem que ser aquele cara que ele chama quando ele tem uma dificuldade em climatização. E para isso, é necessário que você tenha o bom instrumento. Não necessariamente esse daqui, que seria realmente uma coisa... Puxa, não são todos realmente que tem, mas a sua ferramenta adequada. Você quer me dar ódio? Você quer me dar ódio? É ver alguém apertando porca com alicate, né? O cara fazer chave de fenda de uma barra lá, passa no esmeiro. Pô, isso não é profissional, isso é gambiarreiro. O negócio escorrega, estraga a porca. A ferramenta certa para o trabalho certo. Tem que ser assim. Tem que ser assim. Muito bem, olha só, manutenção. Na verdade, quem trabalha com manutenção de ar-condicionado é, na verdade, o faxineiro do equipamento, ou não é? A maioria, a grande maioria das atividades relacionadas à manutenção, elas estão intrinsecamente relacionadas com a limpeza dos componentes. Os trocadores de calor, ventiladores, painéis, gabinetes, tirar a marquinha de mão, né, do mecânico. Filtros de ar. Estudos indicam, olha, é verdade, que um trocador de calor com obstrução ele pode influenciar em até 40% o consumo de energia. Reduz a eficiência da troca de 15% a 30% no caso de serpentina de resfriamento. Dados de catálogo. Vocês sabem como funciona um trocador de calor? O trocador de calor, ele mantém a sua máxima eficiência dentro, que a gente chama do envelope, né? Dentro para o qual ele foi projetado. Então, uma unidade condensadora ela é fabricada para trabalhar dentro de uma faixa de temperatura. Se levar uma condensadora standard para operar no deserto do Saara, ela não vai funcionar bem. Em algum momento ela vai começar a desarmar. Por quê? Porque a temperatura lá é muito alta. As condições são adversas. Mesma coisa você querer fazer, né, você levar uma geladeira para funcionar no Polo Norte. Né, vai virar um aquecedor aquele negócio. Então o que acontece? A diferença de temperaturas entre os lados quente e frio, eles têm que ser dentro do que foi projetado. A temperatura que a máquina foi projetada para operar, ela não pode variar demais, senão perde-se eficiência. Perder eficiência, o que nós estamos falando, pessoal? Aumento do consumo de energia, exatamente. Dados de catálogo, tá? O custo de um jogo de filtro novo para um self de 10 TRs, para uma sala standard, filtro duplo, G3 mais M6, custa em torno, o jogo, né? R$220, de boa marca.
O custo da energia adicional, usando-se os filtros obstruídos, você vai ter mais ou menos uma perda de 25% na eficiência dessa máquina, com o filtro obliterado, né? Então, olha só, a potência média de 2 HP, que é o motor elétrico do um Self de 10 standard, pode ser até mais, mas digamos que seja 2 HP, você vai perder, olha lá, 25% você vai perder meio HP, dá 375 watts por hora. 56 centavos o quilowatt, trabalhando 30 dias, 16 horas por dia, R$100. Para qualquer loja de conveniência. Qualquer loja de conveniência tem isso aí. A eficiência perdida em torno da refrigeração de mais 25%. Além da máquina consumir mais, ela vai funcionar mais tempo para suprir a perda de eficiência de refrigeração. Pô, mas o filtro custa 200 paus. Em um mês você já gastou metade só perdendo de energia. Vocês perceberam? Isso é importante, não para você só. Você tem que compartilhar esse tipo de informação, né, com o tomador de serviço, com aquele cara que acha que manutenção não é necessária. Aquela pessoa que não enxerga valor na manutenção, ela só enxerga custo. Fala assim, meu amigo, eu respeito a sua opinião, entretanto, você vai perder dinheiro de manter a sua máquina mal assistida. Via de regra, você não vai cumprir a lei e você vai perder dinheiro na manutenção. Vai perder dinheiro na energia. Vocês perceberam qual que é a conotação que a gente tem que ter? Esse alinhamento de discurso nosso, da comunidade técnica e científica, ele tem que ser um discurso uníssono, para a gente ter uma boa receptividade da ideia que a gente quer passar com a lei do ar-condicionado. Senão, a gente se perde. Ah, meu amigo, e o condensador? Dados de catálogo. Dados de catálogo. É só entrar lá no site da Trane e puxar o catálogo do Self que vocês vão ver esses dados lá. E quando eu peguei, eu nem tinha retornado ainda para a Trane. Condensador sujo. Pensa só, um condensador de 10 TRs, nominal, ele limpinho, novinho, beleza, 10.3 kW. Temperatura de condensação, aproximadamente 29 graus. Aqui para São Paulo, né? Mais ou menos, hoje estava 25 graus, 26, 27. Eu estou pegando aí numa condição assim, meio forçadinha, uma condição de verão, vamos chamar assim. Uma temperatura média de 29 graus. Se você tem um condensador sujo, ele já vai rejeitar calor para uma temperatura um pouco mais alta, sim ou não? Vocês entendem o que eu estou falando? A temperatura de condensação aumenta, a pressão não aumenta? A pressão de condensação aumenta. Muito sujo, ele chega a 12.7 kW. Já deu 25%. Rejeitando calor para 40 graus. Aí vem o ponto de desarme por alta. Quando é que ele desarma por alta? Quando chega na temperatura para a qual ele foi projetado para desarmar, que é 45 graus. Se fosse R22, que pressão que é? 400 libras, né? Mais ou menos. Se for R410, 600. 650, né? Mais ou menos isso. Ou seja, é o que eu falo, né? Eu falo sempre para minha esposa. O ar-condicionado, ele conversa comigo. Eu falava isso, o pessoal ficava louco comigo, né? Falei assim, calma, calma que eu vou conversar com a máquina. A máquina, ela fala comigo. Eu entendo o idioma da máquina. Aí você chega uma máquina que está desarmando por alto, como é que é o barulho do compressor? Parece que quer matar alguém, ou não é? Pô, correia lascada, o que acontece? Pelo ouvido, você não precisa nem abrir máquina. Uma vez eu fui num cliente, vou até falar o nome, no Açúcar União, os caras estavam querendo fazer manutenção lá, aí pra gente fazer vistoria para dar o preço e tal, né? Eu fui lá, não, vamos lá, vamos ver aqui e tal. Aí entrei na sala de máquina, falei, essa daqui tá faltando gás, correia tá ruim, aquela ali tá com, ou tá com excesso de gás ou tá com condensador sujo. No ouvido. Aí o cara, peraí, você nem abriu a máquina, como é que você sabe tudo isso? Porque já veio alguém aqui fazer a inspeção? Já. O cara te falou isso, foi ou não foi? O cara falou, filha da mãe, não é que foi?
Como é que você sabe? É experiência. De tanta encheção de saco que eu já passei na minha vida com isso, a gente acaba aprendendo o idioma. É que nem você nasceu no Brasil, 10, 20 anos de idade, você foi morar no Japão. Cara, você está com 50 anos, você vai falar japonês, vai ou não vai? Senão você morre de fome. Não vai saber pedir, né? Só vai falar sashi, sushimi, aquelas negócios. Mas enfim, no ponto de desarme está a 45 graus. Então a máquina que está desarmando por alta, que está gemendo, que está botando um ovo quadrado, ela está consumindo 14,2 kW, pessoal. A amperagem, como a gente fala, né? A amperagem está lá em cima. Não é amperagem, é corrente, pô. Corrente está lá em cima, está com 14,2 kW de consumo. Então, a gente tem que mostrar isso para o cliente. Você olha, meu amigo, por que é importante a manutenção? Por que ela não é só custo? O senhor tem que entender o valor. Nós vamos fazer uma série de rotinas de acordo com a norma 13971, que nós vamos falar daqui a alguns minutos. Eu vou garantir que a sua máquina vai trabalhar dentro das condições, dentro dos parâmetros, dentro das condições para a qual ela foi fabricada. O senhor vai economizar até 40% de energia. Gente, estou falando bobagem? Quem é que fala isso para o cliente? É difícil. Coitado do vendedor, né? A vendedora aqui, chegar e tem que ter essa abordagem com o cliente, para ele enxergar que você, na verdade, é um facilitador para ele. Você vai quebrar o galho, você vai fazer ele ganhar muito dinheiro. Mas se o senhor vai me dar um pouquinho, o senhor vai economizar um montão. Nós vamos deixar suas máquinas tinindo. Vai deixar de ter esse problema de máquina gemendo lá na sala de máquinas, né? O consumo elétrico, então. Aí você bota mais ou menos quantas máquinas o camarada tem. É só fazer a continha. 56 centavos o quilowatt, não é isso? Está consumindo aí 4 kW por máquina a mais. Só fazer a conta quanto dá. O cara vai se assustar que a boa manutenção paga o custo do serviço. Mais ou menos. Essa que é a realidade.